Vamos lá, exemplo 5, último exemplo dessa sessão. Um homem anda ao longo de um caminho reto a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Um holofote localizado no chão a 6 metros do caminho é mantido focalizado no homem. A que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 metros do ponto do caminho mais próximo da luz? Esse problema, de certo modo, ele representa aí desafio interpretativo. Você tem que interpretar bem ele e conseguir, por exemplo, representar bem. Uma representação, então, possível aí, eu estou retirando, inclusive, do livro, é essa aqui, ó, que ela dá uma ideia. Mas é claro, quando você for representar, você já tem que ter algumas ideias bem interessantes como posicionar e interpretar a situação. Por exemplo, um homem anda ao longo de um caminho reto, então você vê essa eixo X horizontal aqui. Essa é a ideia do caminho reto aqui, tá bom? Então, ao longo desse caminho reto aqui. Da velocidade dele, é dada a velocidade, a gente sabe que essa velocidade, então, essa taxa de variação, então é uma derivada que a gente vai usar no sistema. O holofote localizado no chão a 6 metros do caminho. Então, esse holofote, você observar, ele está aqui, e ele está a 6 metros do caminho, certo? Então, em algum ponto do caminho, a distância dele é 6 e ele tem que formar uma perpendicular, não é isso? Porque a distância em relação à reta, de um ponto a uma reta, ela tem que ser, formar uma perpendicular, tá bom? Ok? Então, esse ponto é importante. Você tem que posicionar isso aqui, o caminho, a distância dele ao caminho tem que ser algo perpendicular, tá bom? Ele é focalizado no homem, isso aqui, então, e se o homem se movimenta, portanto, está deslocando aqui, ele tem que girar, certo? Que o objetivo disso aqui é focar no homem. A que taxa o holofote está girando? Então, está perguntando taxa de variação do ângulo em relação ao tempo, tá bom? A gente pode, então, dizer que a gente está procurando essa taxa de variação aqui, ó, d θ dt. Qual é a variação desse ângulo em função do tempo? Quando o homem está a 8 metros do ponto do caminho mais próximo da luz. Então, quando o homem está a 8 metros aqui, tá bom? Aqui, 8 metros. Do caminho. O caminho é esse, que é mais próximo à luz. Então, tem gente que interpreta errado e pensa que o 8 metros é isso aqui. Aí seria um equívoco, tá bom? Ele está a 8 metros do caminho mais próximo da luz. Então, não seria essa ideia aqui, tá certo? Então, ele está a 8 metros do caminho. Esse aqui é o caminho, tá bom? Segundo o problema, o caminho foi interpretado com esse camarada aqui, ó. O caminho até a luz, certo? Então, ele está a 8 metros. Esse é o ponto que a gente vai, específico, vai se calcular a taxa de variação. Se a gente estiver a 8 metros daquele ponto do caminho mais próximo à luz. A gente também não pode nem dizer que é o ponto inicial, porque ele pode estar caminhando, né, ter vindo lá de trás, né? Está vindo lá de trás, está caminhando. Então, não é nem do ponto inicial dele, porque não foi estabelecido que ele iniciou aqui certinho também. Ok? Então, está bem pontuado, mas precisa se interpretar bem essa situação para conseguir calcular, tá bom? O que foi dado? A taxa de variação dx dt, que é 1,5 metros por segundo. Foi dado o x ali no ponto, né, que a gente precisa, o x vai ser 8. E a gente precisa calcular o dh dt. Nota aqui, você está trabalhando com essa variável e com essa, com θ e com x. A pergunta é, como a gente pode fazer uma formulação num caso como esse, e a gente está num triângulo retângulo, como a gente pode envolver o θ, o x, e, de preferência, se a gente for usar outra variável, a gente pode usar essa aqui que a gente já tem informação também.
Então, nota que ali a gente pode usar a tangente, tá bom? Uma função boa ali para usar é a tangente. E a tangente desse ângulo θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ok? Se a gente multiplicar cruzado, x é igual a 6 vezes a tangente de θ. Certo? Multiplicou cruzado aqui. Aqui tem um que não aparece, não é isso? Ok. Então, aqui a gente tem a nossa fórmula, tá? A partir disso, a gente já tem uma formulação envolvendo o x e o ângulo, e o θ. A partir disso é que a gente vai desenvolver, então, mais a nossa situação, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode agora derivar, tá bom? Derivando x, dx, dt. 6 é uma constante. Derivando a tangente de θ, nota, derivação implícita, regra da cadeia. Regra da cadeia, derivado de fora, derivado da tangente de θ, secante ao quadrado de θ, derivada de dentro, derivada do θ, vai ser dθ dt, implicitamente. Ok? Passar isso aqui para cá. Isso aqui a gente vem, né, só organizando aqui para a gente continuar. Invertir aqui, não muda o resultado, tá certo? Então, o seguinte, isolando dθ dt, a gente vai ter dx dt dividindo por isso tudo aqui. Certo? dθ dt, eu vou fazer assim, ó, dθ dt é 1 sobre 6 secante ao quadrado de θ dx dt. Separei aqui, tá bom? Nota que isso não altera o resultado, tá certo? A gente continua tendo os mesmos resultados aqui. dθ dt vai ser igual a 1 sobre 6 mais secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ, tá bom? Então, vamos simplificar isso assim, ó, cosseno ao quadrado de θ. Ok? Então, aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. E esse cosseno ao quadrado de θ, então, pode ir lá para cima, tá? dθ dt vai ser igual. Aqui, resumindo, cosseno ao quadrado de θ sobre 6 dx dt. Então, a gente pode usar essa simplificação aqui, tá bom? Para facilitar um pouco aí a nossa vida, tá bom? Agora, chegando aqui, a gente tem uma informação importante aqui, que foi nos dada já. O dx dt é 1,5, né, metros por segundo, se não me engano, 1,5. Então, a gente vai substituir aqui, ó, dθ dt, isso é igual a cosseno ao quadrado de θ sobre 6. E isso aqui é 1,5, 1,5 é o mesmo que 3 sobre 2, não é isso? É o mesmo que 3 sobre 2 aí. Ok? E a gente vai simplificar aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, 3 em cima e 3 embaixo, então a gente vai ter dθ dt vai ser igual, aqui, simplificando, aqui fica 2, né? Isso, 2 vezes 2, 4. Cosseno ao quadrado de θ sobre 4. A pergunta agora é, e o cosseno, a gente tem o valor para substituir ali? Porque eu quero essa taxa de variação ali, eu vou depender de saber quem que é o cosseno ao quadrado de θ naquele ponto. A resposta é sim, nós vamos conseguir calcular esse cosseno, uma vez que nós voltarmos aqui, ó, para o triângulo. Vou apagar aqui algumas coisas. Perceba um detalhe aqui nesse triângulo. Quando aqui for 8, que é o que a gente está calculando, certo? Ó,
Nós estamos calculando a taxa de variação exatamente quando o x aqui é 8. Isso aqui é constante, é fixo, vai continuar sendo 6. Então, a gente pode calcular essa hipotenusa. Por que eu quero essa hipotenusa? Porque eu quero calcular, nesse momento, o cosseno de θ, que vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que vai ser, no caso ali, 6 sobre a hipotenusa. Então, de qualquer modo, a gente vai precisar da hipotenusa. Tá certo? Então, o cosseno desse ângulo ali vai ser 6 sobre h. Quem é o h? Então, a gente calcula aqui, ó, h ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Que aqui, nitidamente, a soma vai dar 100 e a raiz é 10, tá bom? Então, h é 10. Então, o cosseno de θ vai ser 6 sobre 10. E a gente quer lá o cosseno ao quadrado de θ. Certo? Então, o cosseno ao quadrado de θ, a gente vai ter o seguinte. Olha na internet agora aqui. O quadro aqui, ele deu uma travada aqui. Então, aqui vai ser 6 décimos. Poxa vida. Minha internet não está permitindo eu escrever. Então, cosseno ao quadrado aqui, a gente vai ter 36 sobre 100. É isso? Coloca o quadrado aqui, o 6. E o 10 ao quadrado é 100. Deixa eu ver aqui, voltou. Nossa, é porque esse quadro aqui é online, né? Então, se dá um problema na internet, alguma queda, ele dá problema também. Mas vai dar certo aqui agora, já deu certo. Então, igual. A tecnologia é muito boa, mas em alguns casos, justamente, ela aqui está querendo apagar aqui agora também, mas enfim, deixa aquilo lá. Então, ao quadrado, então, a gente vai ter 36 sobre 100, é isso que é o que a gente quer, 0,36 dividido para 100, 0,36. Então, esse é o que a gente queria lá, a gente consegue calcular, tá bom? 0,36. Ok? Vamos voltar lá e colocar esse retorno, esse valor, né, retornar aqui para finalizar. 0,36 sobre 4. E 0,36 sobre 4 vai dar 0,09, não é isso? 0,09, isso mesmo. Analisar aqui. Então, isso aqui vai dar 0,09. Qual a unidade de medida? Rad, o ângulo a gente está usando rad, por segundo, porque também está usando o segundo, de modo geral, na questão, nas unidades de medida. Então, aí, 0,09 rad por segundo é a taxa de variação daquele ângulo ali do holofote que está seguindo aquele homem quando ele está distante a 8 metros do caminho mais próximo ao holofote. Tá certo? Valeu, assim a gente termina o exemplo 5 e termina os exemplos dessa sessão. Até mais.